Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Falaremos aqui sobre materiais de construção, tá? De forma mais específica, falaremos sobre os tipos de cimento Portland que existem no mercado brasileiro, beleza? Então, basicamente, a gente pode dizer que existem cimentos Portland comuns e cimentos Portland compostos. Beleza? Então vamos montar uma tabela aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, tipos. Aqui a gente coloca descrição. E aqui a gente coloca as adições, beleza? Então o cimento Portland, ele pode conter adição de pozolana, que a gente vai chamar aqui de Z. Pode conter adição de escória de alto forno, que é um resíduo proveniente da fabricação de ferro. E pode conter filler calcário, que é um material fininho, ele tem a função de preenchimento, beleza? Então a gente vai montando aqui a nossa tabelinha, beleza? Beleza. Então vamos lá. Então basicamente, tipos de cimento Portland. Então a gente coloca aqui, ó, primeiramente a gente tem o CP1, beleza? E o CP1S. Esses dois, o CP1, né, o número 1 se refere a cimento Portland comum. Então vamos escrever aqui, ó, cimento Portland comum. Não ficou muito bom, agora sim. Cimento Portland comum. Então o comum significa que ele não contém adição, e se o S contém um pouquinho de adição, né? Mas é bem pouquinho. Então, quando é bem pouquinho ou nada, é considerado cimento Portland comum. Então, por exemplo, o CP1, ele não tem nada, ele tem 0% de pozolana, ele tem 0% de escória de alto forno, ele tem 0% de filler calcário, beleza? Agora, o CP1S, ele possui um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, ele possui só 5% de pozolana, ele possui 5% de cinzas. Então essas cinzas elas vão reagir com os produtos de hidratação do cimento Portland. É importante dizer aqui que os CP1s, todos eles possuem gesso na sua composição, beleza? Todos eles possuem um pouquinho de gesso. O gesso serve para regular o tempo de pega, ou seja, o gesso serve para o composto cimentício, né, para o composto não endurecer rápido, tá? Então aqui depois do CP1 a gente tem o CP2. Então CP2 tem três tipos de CP2. O CP2E, a gente tem o CP2E, né? A gente tem o CP2E e aqui a gente tem o CP2F. Então CP2 se refere a cimento Portland, né? C de cimento, P de Portland, composto. Então aqui a gente tem o CP2, todos eles se referem a cimento Portland composto. Então todos eles possuem um pouquinho de filler calcário. Então todos eles possuem menos de 10% de filler calcário. Tanto o E, tá, isso aqui é um sinal de menor, quanto o Z, quanto o F possuem menos que 10% de filler calcário. Agora o CP2E, obviamente que ele vai possuir adição de escória de alto forno, né? Como o próprio nome diz, ele possui escória de alto forno. Então quantos por cento de escória de alto forno ele possui? Então essa porcentagem pode variar de 6 até 34% de escória de alto forno, beleza? E ele não tem nada de pozolana, é 0% de pozolana. Agora o CP2E, obviamente, né, o cimento Portland composto pozolânico, ele possui um pouquinho de pozolana. Quantos por cento de pozolana? Pode possuir de 6 até 14% de pozolana. Ele não possui nada de escória, então é 0 de escória. Agora o CP2F não possui nada de pozolana, não possui nada de escória e possui os mesmos 10% de filler calcário. Então assim a gente conclui nossa categoria, a categoria dos cimentos Portland compostos.
Agora a gente tem aqui, ó, o CP3, tá? CP3 e depois a gente tem o CP4, beleza? Então o CP3 é cimento Portland de alto forno, beleza? Alto forno. E aqui a gente tem o CP4, que é o cimento Portland pozolânico, beleza? Então vamos colocar aqui já o CP5 Ari. Então CP5 Ari. Então vamos lá. Vamos fechar aqui. Fechando aqui. E fechando aqui. Então vamos lá. Então, obviamente que o cimento Portland de alto forno, ele possui escória de alto forno, né? Ele vai possuir o E aqui. Se o CP2 ir até 34, então o CP3, que é o cimento de alto forno, vai de 35, né? Porcentagem varia de 35 até 70% de escória. Tem muita escória de alto forno o CP3, beleza? Então, todos eles, né? Aqui continua possuindo um pouquinho de filler calcário, só que agora é menos de 5% de filler calcário, beleza? Mas ainda possui um pouquinho. E aqui não tem nada de pozolana, beleza? Zero de pozolana. Bom, o cimento CP4 é o cimento pozolânico, ele possui pozolana, que vai de 15, né? Aqui termina no 14. Então, quando você coloca mais de 14%, você deixa de ter um cimento Portland composto e passa a ter aqui o cimento Portland pozolânico. Então aqui vai de 15 a 50%, beleza? Ele não vai nada de escória, 0% de escória. E o cimento CP5 Ari, que é o cimento de alta resistência inicial. É aquele cimento quando eu preciso de uma secagem rápida, de uma desforma rápida, coisas do tipo, eu uso o CP5 Ari. Então ele não vai nada de adição, né? Porventura ele pode conter menos de 5% de filler, mas ele não vai nada de escória e não vai nada de pozolano. Bom, depois disso a gente tem o CPRS, que é o cimento resistente a sulfato. A gente tem o cimento branco e o cimento para poços petrolíferos. Então não é comum falar sobre as adições desses tipos de cimento, é mais para a gente conhecer os tipos. Tranquilo? Então era só isso que eu tinha para falar sobre os tipos de cimento. Posso voltar em breve para falar sobre algumas propriedades de cada um e quando se utiliza cada um. Beleza? Valeu!